obrigado. Que alegria poder estar aqui hoje. Hoje completam 18 ministrações em 15 dias no Brasil. Que felicidade estar aqui. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Você que nos visita, seja muito bem-vindo à igreja apaixonante de Florianópolis. Eu tenho certeza que até o final desse culto, você vai ficar doido por essa igreja. Amém? Cadê o povo apaixonante aqui? Tá aí, ó. Quem é apaixonado é doido. Eu não sei vocês, mas eu, na minha época de namoro, sabe, de paixão, meu Deus do céu, eu era doido. Fazia cada coisa. Eu creio que existe esse DNA aqui. Em Josué capítulo 1, versículo 1, nós vamos entrar rapidamente na palavra. E o tema da minha mensagem nessa noite é: aquele que crê nas promessas. Aquele que crê nas promessas. Eu preciso deixar a frequência correta dessa casa hoje. Essa noite eu vou precisar de você. Não, eu vou tentar explicar. Eu preciso, como pregador, eu preciso de você. Quanto mais a igreja ativa no profético, mais eu consigo entregar. Vocês entendem ou não? Então eu vou pedir para você, em nome de Jesus, para olhar para a pessoa que está na sala e dizer assim: eu vou gritar mais alto que você. Fala para ele. Fica na sua aí que eu vou gritar hoje. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Quem diz amém? Vamos lá. Aquele que crê nas promessas. Diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vulo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falarei contigo, tampouco te abandonarei. Versículo 4. Você está comigo? Diga amém. Ah não, gente, é versículo 6. Desculpa. Versículo 6 diz assim: sê forte e de boa coragem, pois a este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de modo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Versículo 8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Quem crê nisso, diga amém. O texto de
Josué, no capítulo 1, ele me faz querer começar essa mensagem de múltiplas maneiras, de várias maneiras. Eu posso começar essa mensagem trazendo a história de Guilherme Farel, o pastor de Calvino, cujo quando leu esse texto entendeu que deveria ler a Bíblia todos os dias, incessantemente. E todos os dias ele saía com a sua Bíblia por onde ele estava, com o texto marcando no seu dedo, o seu dedo marcando o texto. E todos os dias ele literalmente meditava e decorava os 4 partes do texto que estava apresentado. Sendo assim, no final da sua vida, ele já tinha decorado toda a palavra do Senhor. E ele não precisava mais da Bíblia, porque ele já sabia o texto por completo. Mas mesmo assim, sabendo o texto por completo, ele continuava marcando o dedo na Bíblia. E morreu assim até o final da sua história. Eu posso também começar dizendo o seguinte: eu tenho certeza que quando a igreja do Senhor chegou em Florianópolis, essa terra que antes era uma terra diferente, inclusive uma terra que há 40, 50, 60 anos atrás era uma terra de magia. Quando os primeiros cristãos chegaram aqui em Florianópolis, eles tinham uma palavra e essa palavra se cumpriu. Florianópolis está sendo a terra do avivamento. Não, eu posso começar de outro jeito também. Eu posso começar do jeito bíblico. Moisés recebe uma palavra. Moisés recebe uma promessa. A sarça fumega, a sarça arde. Coisa que era banal no deserto, coisa que era simples no deserto. Sarça sempre pega fogo, porque sarça é planta seca, e no deserto pega fogo. É normal pegar fogo, mas Deus usa coisas normais para gerar coisas extraordinárias. Eu vou falar de novo: Deus usa gente normal para fazer coisas sobrenaturais. Moisés viu a sarça, já estava acostumado, já tinha passado 40 anos naquele deserto. Ele já estava habituado em ver coisas pegando fogo de tanta aridez. Mas ele percebe uma coisa diferente nessa sarça. A sarça não se consumia, a sarça não virava cinza, a sarça continuava ardendo. E eu quero declarar aqui nessa noite que ainda terá o fogo que não vai apagar. A palavra sai da sarça e diz: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque esta terra é santa. Mas sabia ele que não era o deserto que estava santo, não era a areia que estava santa, não era a pedra que estava santa, não era o lugar que estava santo, era a presença daquele que pairava, que tinha toda e qualquer santidade. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Quem está comigo aí? Esse homem, ele enxerga a presença de Deus. E quem enxerga a presença de Deus não fica normal. Sim ou não? Quem enxerga a presença de Deus é estranho. Eu preciso mergulhar um pouquinho nisso. Eu nunca vi um homem na Bíblia, quando enxerga a presença de Deus, fica normal. Isaías, quando vê o trono, não fica mais normal. O profeta, na sua normalidade, critica todos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías fica: ai de um, ai daquele, ai daquele, ai das festas, ai do povo, ai do pecado, ai daquilo. Mas na hora que ele vê a glória, na hora que ele tem a presença, ele só pensa uma coisa: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Elias, quando vê a presença, ele literalmente vê uma mudança radical na sua vida. Eliseu, quando vê a presença, ele vê círculos e mais círculos, um atrás e um dentro e por fora do outro. Ele não conseguia discernir, ele não sabia se eram seres, se eram anjos, se eram coisas celestiais. Mas uma coisa ele tinha por certo, era a presença do Deus vivo diante dele. Jacó, ele quando coloca a cabeça na pedra, a mente dele se abre e ele vê a escadaria e anjos subindo e descendo. Eu não consigo ver uma coisa que Deus faz que não tire a gente da normalidade. Por isso que eu fico chocado com um crente que vem para a igreja e quer ser normal. Já viu esses crentes?
Querido, nós estamos aqui reunidos para percebermos e contemplarmos a presença do Todo. Cadê o crente doido aí para dar um brado de vitória? Moisés. Logo ele que tinha aprendido 70 línguas, ainda era gago. Será que eu entro nesse assunto ou deixo para lá? Eu vou entrar um pouquinho. Todo filho de Faraó deveria ser treinado nos 70 degraus dos magos. Cada degrau, um mago estava, um doutor, um estudioso. E para que você tivesse acesso a Faraó, você precisava primeiro desvendar a sabedoria de um mago. E cada mago tinha sua língua, cada língua tinha a sua cultura, cada cultura tinha a sua linguagem, e a cada linguagem tinha uma frase enigma que essa pessoa precisava passar. Ele tinha que passar por 70 degraus até chegar na divindade faraônica. Mal sabia ele que Moisés nem era desse povo, nem podia participar disso, mas aprendeu todas as línguas desde pequeno, porque ele precisava saber um dia liberar o seu povo. Treinado para ser governador, treinado para estar entre os 3 mais poderosos homens da terra. Mas sabe onde é que ele foi visto cheio de glória? Na fenda da rocha, não nos 70 degraus. Posso ou não? Posso ou não? Tem muita gente que está procurando o glamour, o holofote, o brilho faraônico por aí. Tem muita gente que está procurando grandeza. Tem muita gente que está procurando fama. Mas é na fenda da rocha, é escondido de todos, é no anonimato que a presença e a glória de Deus está. Eu estou falando com crente. E se tem crente aqui, levanta a sua mão e diz: eu quero Deus aqui nesse lugar. Quem quer aplaudir ao Senhor nesse momento, aplauda aí, por favor. Moisés. Moïse em francês. Moses em inglês. Moshe em hebraico. Pastor, por que o senhor está falando de várias línguas? Porque a cada língua Moisés é multifônico. Agora imagina, a cada língua das 70 degraus, o nome dele mudava. Não entendeu? Deus colocou um nome em nossas vidas para que esse nome tivesse um significado. E Deus colocou o nome de Moisés para Moisés, porque a cada nação ele teria uma especificidade, um jeito diferente, uma maneira diferente de falar. É como se Deus dissesse: eu escolhi você, Moisés, para que você conseguisse falar a língua de quem está falando com você. É como se Deus escolhesse Moisés para dizer assim: você vai ser normal, mas eu vou te usar para falar com as nações, para que as nações saibam, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, Moisés. Eu nem cheguei em Josué ainda, estou falando de Moisés. Moisés libera o povo. Moisés precisa de Arão. Coisa diferente aqui para mim, porque é a primeira vez na Bíblia que eu vejo uma dupla dinâmica. Esse é o primeiro Batman e Robin da história. Só que se fôssemos contextualizar Batman e Robin, Moisés era o Robin, porque com Deus tudo é o contrário. Alguém está comigo? Moisés não sabia falar, Moisés era gago, mas Moisés entendia. E o seu irmão Arão conseguia falar no lugar dele, para que ele pudesse ser eficiente. Pastor, não estou entendendo. Aqui já começa o protótipo da igreja. Um ao outro se ajuda, um ao outro se levanta, um ao outro um ao outro carrega, um ao outro puxa. Quem diz amém?
contexto. Moisés, ele é levado a grandes percalços da vida. Moisés, ele é levado a ver grandes sacrifícios, inclusive pragas. O povo que alimentou Moisés durante a vida inteira, ele precisou ver o sofrimento deles. Aqui é muito difícil, porque aqui a gente é levado para entender que Deus, quando Ele pesa a mão, Ele pesa a mão. E a gente não gosta dessa parte de Deus, mas existe essa parte. Moisés sai do Egito. A palavra que ele trouxe para Faraó se cumpriu, porque aquilo que Deus coloca no seu coração sempre, eu repito, sempre vai se cumprir. Faraó, nenhuma unha ficará com você. Faraó, nenhuma unha ficará com você. Deixa meu povo ir. E ele vai com o povo. E ele para num lugar que para Faraó era emboscada, para Faraó era estratégico, para Faraó era espetacular, para Faraó era facilitado. 3 milhões de pessoas estavam numa emboscada, literalmente num gofro. Como é que fala gofro agora? Não traduz também não, me ajuda na minha mensagem. Num buraco, agora foi. Num buraco, num lugar onde tudo ficava espremido. Eles tinham pouco espaço para se defender. E Faraó, vendo isso, lança a mão dos seus melhores cavaleiros, dos seus melhores arqueiros, e vão de encontro a esse povo. Mal sabem eles que Moisés não tinha só palavra, ele tinha cajado. Ninguém entendeu, deixa para lá. Quem tem cajado tem acesso. Quem tem acesso tem livramento. Entendeu? Quem tem pastor tem palavra. Quem tem palavra tem válvula de escape. Tem socorro de Deus. Quem diz amém? O povo sai do Egito por uma saída inusitada. Eu amo Deus quando Deus ele faz coisas inusitadas. Porque ali não tem como o homem reclamar. E não tem como o homem também dizer que foi ele. Não tem como dar desculpa. Quando Deus fecha todos os acessos do povo de Israel, Deus não quer que o povo morra. Deus quer mostrar para o povo que é Ele quem faz, é Ele quem gera, é Ele quem dá, é Ele quem abre a porta, é Ele que... alguém está entendendo, alguém está entendendo. É Ele quem vai fazer, não é a gente. É Ele quem dá o acesso, é Ele quem dá o lugar. É Ele quem abre a porta. E a porta é inusitada. A porta não é de prata. A porta não é de ouro. A porta não é de madeira. A porta é de água. Não, gente, para aí. Visualiza comigo 2 segundos aí. Uma porta de água aberta. Eu costumo gostar muito de assistir os desenhos quando mostram essa passagem que vira aquário as paredes de água, sim ou não? Aí a gente vê um peixinho fazendo assim. Maravilhoso aquilo ali. O artista que pensou isso, nota 1000 para ele. Imagine um povo entrando no mar e percebendo que o mar estava seco. A água deveria pelo menos continuar na terra, gerando lama nos seus pés, mas nem lama gerou, porque o Deus que abre a porta seca o chão. Como? Fisicamente impossível. A parede, a porta e o chão. Fisicamente impossível o acesso. Fisicamente impossível o caminho. Psicologicamente louco, aquilo que não pode acontecer. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que desafia as leis da física, as leis da humanas. Alguém pode levantar aí e glorificar o Deus que serve nesse momento. E no meio desse povo tinha uma mulher.
irmã de Moisés. Essa era minha irmã, sanguínea hemorrágica. Ela pega um pandeiro e sai. Aí eu fico chocado com essas pessoas, fico assim olhando. Olha pra mim, meu filho, acorda. Ela pegou um pandeiro. Sabe aquelas irmãs da igreja pentecostal? Sabe? Quem vem? Oh, como eu queria um pandeiro agora. Ela vem outra e faz assim, faz um pandeiro, não é brincadeira. E ela sai dançando, sai cantando. A misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Alegrem-se. A misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Alegrem-se. Ai, a misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Alegrem-se. Porque ela viu o inusitado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou falando para alguém aqui. Alguém aqui vai ver o inusitado. Eu já nem tenho hora, não tem mais tempo, né? Acabou meu tempo? Não. Eu nem entrei em Josué ainda. Que pena. No meio desse povo, no meio desses 3 milhões de pessoas, tinha um menino que assistiu com deslumbre esse momento. Esse menino, ele ainda era pequeno, ele tinha aproximadamente 7 a 8 anos, e ele viu, e ele pisou no chão seco, e ele com medo, ele disse: mãe, pai, eu posso ir? A mãe e o pai, atônitos, com medo, olham para esse menino e dizem assim: vai, meu filho, porque Deus está conosco. Aí ele vai. Eu consigo imaginar agora a tropa dos egípcios chegando, um grande barulho, com ódio, porque os seus primogênitos morreram. Na frente deles, o grande faraó, o Deus da guerra, com o seu pensamento de destruição, não só levaram o povo, mas também levaram riquezas. Ele sabia que com aquele ouro e com aquela prata e com aqueles bens, eles poderiam construir até um templo para o Deus. E Faraó não quer templos construídos para outro Deus, porque ele se acha Deus. Um dos relatos mais incríveis dessa história, de um historiador, diz que Faraó cita, dizendo o seguinte: nenhum outro Deus será glorificado a não ser eu, por isso vamos contra eles. Mal sabia ele que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, foi ele quem criou o caminho. No meio do caminho, Miriam continua dançando, mal sabendo ela que atrás dela vinha Faraó. Vocês estão comigo ainda, gente? É porque você já sabe a história, né? É por isso que vocês estão tranquilos. A narrativa vocês já conhecem, mas eu gostaria que você entrasse um pouquinho, alguns segundos comigo ainda nessa narrativa. Miriam, Moisés, glorificando ao Senhor, Arão, dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Miriam, ela traz o protótipo salmístico, que é esse: a misericórdia e a bondade nos acompanharão neste tempo. É o ano da bondade de Deus, né? Eu vou repetir: é o ano da bondade de Deus, né? Presta atenção, a bondade de Deus é quando Ele abre o caminho inusitado, é quando Ele abre a porta que ninguém vê, é quando Ele pega a matéria e faz antimatéria, e a antimatéria Ele faz matéria.
E Ele cria o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Criador. Yahweh. E não só Yahweh, Ele tem uma especificidade que é El Shaddai. Aquele que faz além do necessário, o mais do que o suficiente, aquilo que os olhos não podem ver. Mal sabiam eles que o milagre maior não era o caminho que estava aberto, mas o caminho que iria fechar. Entendeu? Tem gente que precisa entender que o caminho que Deus abre para você é só para você, não é para outros. O testemunho que você tem é só seu e não é para outros. Abraão não entendeu isso e colocou Ló do lado dele. E Deus falou para ele: é só para você. O acesso que eu tenho é para você. A terra que eu tenho é para você. O tempo que eu tenho é para você. A promessa que eu tenho é para você. Não leve pessoas que Deus não mandou para lugares que Ele mandou você ir. Quem está comigo diz amém. Olha que coisa forte. Moisés está indo ao encontro do seu propósito, mas mal sabia ele que Faraó viria para destruí-lo. Moisés chega no começo da travessia, no final do mar. O povo tinha que apressar o passo, não porque a água estava fechando, mas porque Faraó estava atrás. E quando todos saíram, inclusive o menino Josué, quando todos saíram, eles olharam a fúria dos cavaleiros e dos cavalos e dos arqueiros de Faraó. Todos eles treinados em um grande exército. Quando eles chegam no meio do mar, o caminho que para eles era acesso, para aqueles era fatalidade. Porque quando Deus levanta alguém para cumprir a sua vontade, Deus também sabe derrubar os inimigos que se levantam contra a vontade. Contra a vontade de Deus. Levanta a tua mão, por favor, se você crê. Diga assim: os inimigos cairão por terra. Diga: aquilo que podia vir contra mim, hoje acaba, porque a glória do Senhor se manifestará. Dá um brado de vitória se você crê aí. Eu vou ter que pular, não dá para contar tudo. Boa. Isso aí. É isso aí. Tudo Ele pode. Para aí que eu não posso cantar mais. Olha para mim. Aquele menino que viu o mar, aquele menino que viu o Faraó, aquele menino que viu Moisés, aquele menino que viu o cajado, ele se apaixonou por aquilo que viu. É por isso que a gente precisa ter experiências com Deus, porque são as experiências com Deus que nos fazem nos apaixonar cada vez mais por Ele. Por isso que tem gente que não entende por que a gente busca tanto, por que a gente grita tanto, por que a gente chora tanto. Ai, para que essa meninice? Ai, eu preciso de um evangelho maduro. Um evangelho maduro. Olha para mim, você não entendeu nada. Nada da sua teologia, nada do seu estudo pode ser suficiente para superar a presença gloriosa do amado Espírito de Deus vindo e enchendo a sua vida. Está aqui alguém que estudou e sabe a diferença. Sabe o que me manteve dentro da faculdade? Não foi a teologia, foi o Espírito Santo. Porque se fosse a teologia me deixava doido. Inclusive anátema. Quando eu fui fazer o meu mestrado, os professores de teologia eram ateus. Porque eles pregam antitese. Eles querem fazer você duvidar da fé. Mas sabe o que me manteve no fogo aceso? Foi meu joelho no chão e minha boca no pó. Minha mãe me ensinou uma coisa: bocopologia e joelhologia. Esses são dois estudos que todo estudante de crente tem que ter: joelho no chão e boca no pó. Deus
revela a presença. Deus, mostra a tua glória. Deus, faz algo. Deus, mostra para mim quem tu és. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Eu troco todo o diploma, eu troco todo o estudo, eu troco absolutamente tudo por essa presença. Quem está concordando comigo aqui? Dá um glória a Deus aí. Vamos lá, de novo, eu vou entrar em Josué. Ufa! Josué. Chegou ele. Pulei toda a história de Moisés. Isso é bom para você ficar com vontade de ler de novo a Bíblia. Josué cresce. E a única coisa que ele quer é andar com Moisés. Andar ao lado daquele que tinha um cajado. Josué, ele desperta dentro dele uma vontade de servir aquele que abriu o mar. Porque ele sabia no fundo dele que o mar também podia ser aberto por ele. Quando a gente anda com homens de Deus e com mulheres de Deus, nós vamos enfrentar várias coisas, inclusive ver a humanidade delas. Mas uma das coisas que você vai observar, e eu observei isso na minha infância, na minha adolescência, andando do lado de homens de Deus, você vai perceber que todos eles, inegociavelmente, são apaixonados pela presença de Jesus, mesmo que tenham falhas. Faz sentido o que eu estou falando? O segredo, a chave está na paixão. A promessa se cumpre por causa da paixão. A graça vem por causa da paixão. A misericórdia vem por causa da paixão. O perdão vem por causa da paixão. A glória vem por causa da paixão. É a paixão que motiva. É a sede que orienta. É a vontade. Josué, ele olha para Moisés e ele entende: eu preciso ter a paixão que este homem carrega. Eu preciso ter o sentimento que ele carrega. Olha para mim, essa casa aqui só vai se alinhar e só vai entrar no novo tempo quando frequências forem alinhadas. Não adianta um querer buscar muito e o outro não querer buscar nada. Sim ou não? Sim ou não? Porque igrejas, quando se unem em um clamor, Deus responde ao seu favor. Josué, ele começa uma jornada. E esse texto da Bíblia que a gente leu agora é uma jornada que começa com a morte de Moisés. Esse Moisés que eu acabei de apresentar, eu acabei de terminar minha introdução do sermão. Não vai dar para finalizar o texto hoje. 3 pessoas fizeram A. O resto falaram: obrigado, que eu quero comer, eu quero ir embora para casa. Mas eu vou falar com esses 3 que estão sedentos. E com você também, que em nome de Jesus, até o final dessa mensagem, vai sair daqui cheio da glória de Deus. Eu te perdoo, não, brincadeira. Mas eu digo uma coisa para você. Esse texto, ele não é para você ler, é para você atravessar com ele. Não é um encorajamento fofo. É um testamento vivo. Tem muita gente que usa esse texto, ser forte e corajoso, como se fosse algo bonitinho, evangélico, como se fosse traseira de caminhão. Frase motivacional. Não. É ele dizendo, Deus dizendo: meu filho, assim como eu fui com Moisés, e você viu aquele mar se abrindo, e você viu o Deus Faraó caindo, e você viu o deserto florescendo, e você viu o maná caindo, e você viu cordonizas caindo, e você viu a coluna de fogo de noite, e a coluna de nuvem de dia. Assim como você viu as suas roupas crescendo com você. Sabe o mesmo que fez o monte fumegar, o fogo descer, o bezerro ser destruído? Sabe quem ele é? Sou eu, e eu serei contigo. Você viu a nuvem da minha glória descendo na tenda da congregação. Você viu o rosto de Moisés brilhando com a minha glória na fenda da rocha. Você viu Moisés falando das minhas tábuas da lei. Você ouviu as minhas direções para o meu filho Moisés. E assim
como eu fui com ele, eu serei contigo. Como não ficar corajoso depois disso? É por isso que a gente fica frouxo às vezes. Faz sentido ou não? Porque a gente não vê, a gente não ouve, a gente não sabe. Mas quem viu, quem ouviu e quem viveu, tem uma coisa diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus começa uma temporada hoje. Fala para ele, por favor, seja profeta na vida dele. Diga: Deus vai começar uma temporada hoje, que você vai ver, você vai ouvir e vai viver. Quem crê nisso, dá um brado de alegria ao Senhor. Será que pode dar um brado de verdade de alegria ao Senhor? Quem experimenta se torna irresistível. Hoje eu estou convidando alguém para experimentar a presença de Deus, para se tornar irresistível. Como assim? Irresistível à dor, irresistível às circunstâncias, irresistível à pressão. Ninguém mais, ninguém, nada, nem ninguém, nem Satanás, nem magia, nem porvir, nem profundidade vai separar você dessa presença que você experimentou um dia. Você entende isso? É diferente. O que me choca mais são cristãos que experimentaram e esqueceram do que experimentou. Sabe esse povo que um dia era glória, fogo, paixão, e hoje é só cinza, lembrança e tristeza? Pior, não é o frio, é o morno que mantém a chama meio acesa, que precisa de um culto para levantar a sua moral. Ela não entende desde o começo do dia que a misericórdia do Senhor se renovou e tudo se fez novo para ela. Eu quero contar rapidinho e eu vou terminar aqui, porque o tempo já acabou. Eu termino a segunda parte desse sermão outra vez. Amém. Quero respeitar a hora. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Quando eu voltei para o Brasil, depois de uma depressão profunda, o Espírito Santo entrou no quarto, me curou, me tirou dessa depressão, restaurou minha vida e me deu uma alegria louca. Só que com essa alegria ele me deu uma sede insuportável pela presença dele. Eu era doido. Sabe aqueles meninos que queriam ir à igreja todo dia? Eu ia para o culto todo dia. Eu arrumava um monte para ir. Se não tinha culto, era monte. Se não era monte, era o culto das mulheres, era o culto dos homens, era o culto das crianças. Eu tinha que estar num culto, eu tinha que estar num culto, eu tinha que estar num culto, eu tinha que estar num culto. Eu me lembro que eu comecei meu ministério de louvor, tocando violão, no culto de quarta-feira à tarde, que não tinha ninguém, só tinha as irmãs. E eu tocava, eu navegarei toda quarta-feira, porque era a única música que eu sabia. Espírito, Espírito. Meu Deus, que isso, mano? Aí você está me ajudando demais. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Mal sabia eu que eu estava sendo forjado e formatado para esse momento que eu estou aqui agora, para falar com você aqui agora. Foi assim que eu comecei. Eu tocando a mesma música, pedindo o mesmo fogo, pedindo o mesmo Espírito. E aí quando eu ia lá nos lugares lá das igrejas diferentes, eu cantava com a música: Espírito, Espírito, que desce como... E aí eu ia para outra igreja, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Todo dia eu estava pedindo, todo dia eu estava pedindo. E um dia eu fui para uma conferência. Mal sabia eu que era uma boa conferência. Me chamaram para uma conferência e falaram assim: Abraão, você é doido, você é psicopata, você é doido por Jesus, eu vou te levar na conferência de doido. Eu falei: eu quero. E aí eu fui, eu parei na conferência Paixão, Fogo e Glória do pastor David Keelan. Eu entrei naquela época assembleano, julgando todo mundo.
Eu me lembro que a banda estava toda montada, estava todo mundo bonitinho. Aí, o ginásio estava lotado. E eu, como bom assembleano, sempre querendo ir para frente, né? Que a gente gosta de sentar na frente. Crente rato de igreja gosta de sentar na frente. Eu tenho esse negócio comigo. Eu tenho esse preconceito, não adianta. Crente ruim... Não, brincadeira. Brincadeira. Tô de brincadeira. Quando você vê um crente indo para trás, você fala, vamos orar, igreja. O crente gosta de sentar na frente. Eu estava lá na frente. Não sabia o que ia acontecer. Daqui a pouco, eles começam com uma música meio rock. Uma coisa meio estranha. Eu fechei o coração. Falei, está amarrado. O espírito de religiosidade entrou dentro de mim. Eu falei, está amarrado. O que é isso? E todo mundo assim, está amarrado. Está amarrado. E continuou a ministração. Eu nunca vou me esquecer. O pastor Judson de Oliveira subiu. Doido aquele ali, doido. E ele já chegou bêbado da presença de Deus, falando assim, Deus vai pegar todo mundo. Eu falei, o que, menino? O que? Tá me chamando. E eu aqui, bem aqui, de pé. David Keelan pega o microfone, depois que ele prega e traz uma mensagem muito boa. David Keelan pega o microfone e fala assim, Deus, eu quero cantar Faz Chover, mas eu queria pedir só uma coisa, Deus. Que o Senhor derramasse uma gota da Tua glória em cada jovem sedento aqui nesse lugar. Nesse momento eu me senti confortável e eu levantei minha mão e disse, vem, Jesus. 2 dias depois eu acordei. Arrebatado com experiências celestiais absurdas. E eu não conseguia voltar a falar português porque eu só falava em língua estranha. Eu sei que é muito doido para alguém aqui, mas eu vivi isso e eu posso compartilhar isso com alegria. Porque quando a presença de Deus ela chega na sua vida, aquilo que você desafia, aquilo que você acha, aquilo que você tem de normal na igreja, acaba, porque quando a presença de Deus vem, ela muda o curso, ela muda a história, ela muda o formato, ela muda a mentalidade. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Eu não quero te convencer do sobrenatural, porque eu não preciso. A gente está numa igreja apostólica aqui, graças a Deus eu não preciso falar isso. Mas hoje eu estou aqui, eu estou aqui nesse lugar, porque eu vim profetizar para essa casa. Que nesses próximos 6 meses, essa casa vai viver coisas sobrenaturais. Cultos não terão fim aqui nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém. A presença fluirá de maneira leve. Porque a mão do Senhor estará sobre nós. Levanta a sua mão, por favor, e diga, Senhor, eu quero mais. Eu preciso de mais. Fica de pé para parecer que está acabando, por favor. Lá menor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai. Declare e faz chover. Abre. Faça essa oração de verdade. Declare, diga. E faz chover. Faz chover. Levante suas mãos e declare.